Meus irmãos, vamos aqui à palavra de Deus. Eu separei hoje 3 textos da Sagrada Escritura para que possamos compartilhar aqui nessa noite. E eu gostaria que você estivesse bem atento e atenta. O pessoal está recebendo bem a transmissão? Está tudo ok lá? Confirmaram? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Diz o texto sagrado, 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo, o apóstolo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, ele faz um chamamento da atenção de Timóteo para o seu próprio ministério, dando uma instrução, irmãos, que eu considero importantíssima. Na versão que eu tenho aqui escolhida, que é Almeida Corrigida Fiel, diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus. Como é que está na sua versão? Está assim também? Está diferente? Conjuro-te, todos estão assim? Tem alguém diferente? Exorto, muito bem. Ele está dizendo: olha, eu estou chamando a sua atenção. Uma conjuração, uma exortação, dizendo: isso aqui que eu vou falar com você, eu quero falar com você diante de Deus, tendo Deus como testemunha, dizendo: diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes ou insista a tempo e fora de tempo, que redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade ou paciência e doutrina. Essa palavra quer dizer ensino da palavra. Ensino de modo geral, uma doutrina é um ensino de modo geral, mas Paulo está especificamente falando a respeito da palavra de Deus. O ensinamento baseado na palavra de Deus e não em preceitos próprios, em uma cultura própria, em uma filosofia própria. Ele está dizendo: olha, eu quero que você pregue, eu quero que você insista, eu quero que você exorte, mas faça isso com paciência, faça isso da maneira correta, mas eu quero que você faça isso tendo também como base sempre o ensino do próprio Deus. Amém? Verso 3 diz: porque virá tempo em que não vão suportar a sã doutrina. Doutrina sã, doutrina saudável, é uma forma de dizer a palavra de Deus pura, sem que haja enxertos, sem que haja contaminações. Ele está falando: vai chegar um tempo onde eles não vão suportar a palavra pela palavra, puramente. Entende isso? Mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. E essa palavra concupiscência fala desejos, vontades, as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. Está claro isso? Paulo está dizendo a Timóteo, é agora. Comece a ensinar e ensine, insista. Mantenha o povo ouvindo e atento e sendo ensinados e doutrinados. Embora hoje essa palavra tenha recebido, uma certa certificação errada, né? Uma pecha ruim. As pessoas estão tratando doutrinação como se fosse apenas, algo de, de uma lavagem cerebral, algo de um convencimento para uma participação de seita, algo do tipo. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, doutrina é algo que faz parte. Por exemplo, eu não sou da área do direito, mas quem é da área do direito, os bacharéis em direito, advogados, juízes, promotores, desembargadores e por aí vai, eles sabem que essa expressão doutrina, ela é costumeira, porque fala de um ensino corrente,
fala de algo que está sendo ensinado. Compreende isso? Sim. E Paulo chama atenção dizendo, eles não vão suportar. E vai chegar um tempo onde eles não vão nem sequer se aquietar para ouvir. Eles vão amontoar doutores conforme os seus próprios desejos. Eu prego muito e chamo muita atenção para esse texto aqui de Paulo a Timóteo, porque eu digo que a nossa geração, ela é a primeira, a geração da internet é a primeira que consegue amontoar doutores conforme o que quer. Porque nas gerações antigas, para você ter aula com um doutor, você tinha que ter muito recurso ou ser uma pessoa muito inteligente para você ter aula com um doutor. Entende o que eu estou falando? Não era para qualquer pessoa, tinha que ser alguém de destaque, ou financeiro, que pudesse pagar por isso, ou de um conhecimento, né, muito bem fundamentado, extenso, uma inteligência muito boa, para poder você entrar na academia e ali ter aula com doutores. Mas hoje não, irmãos. Qualquer pessoa, independente da sua classe social, independente do seu poder aquisitivo, ela consegue acessar a internet e escolher doutores para ouvir, porque tem palestras. E você escolhe de acordo com o que você quer. Ah, essa palestra eu não gostei não. É um assunto que eu gosto, mas essa pessoa, ela tem uma didática ruim, né? A prática, o praxis dela não é boa, sabe? A dinâmica de oratória dela não é boa. Então eu vou escolher uma outra pessoa que domina o mesmo assunto, mas que fala de um jeito que eu gosto. Entende o que eu estou falando? Sim, hoje é possível isso. Hoje com, sei lá, R$200, você consegue pagar um curso de um doutor pela internet. Eu não estou falando do curso de doutorado, não estou falando de você cursar doutorado, estou falando de você ter um curso, ter uma palestra de um doutor, sabe? Tem a rodo na internet. Então, isso se cumpre hoje na nossa geração. Dá para amontoar doutores, conforme o que você gosta, conforme o que você quer ouvir. Mas a palavra de Deus não é assim. Não existe essa coisa de isso eu gosto, aquilo eu não gosto. A Bíblia é sagrada, o ensino da palavra de Deus não é à la carte. Não é um self-service onde você escolhe o que você gosta e você, sabe, despreza ou ignora aquilo que você não concorda. Não existe essa coisa de concordo ou discordo para o cristão. Para quem não quer servir a Deus, para quem não concorda com a doutrina da palavra de Deus, é uma outra coisa. E eu sou daqueles pregadores que não me esforço nem um pouquinho para tentar convencer a quem não gosta. Eu só prego. A decisão de escolher ouvir ou não é sua. Entende o que eu estou falando? Para mim a palavra de Deus é algo tão precioso, é algo tão maravilhoso, que eu não consigo fazer dela uma promoção. Por favor, não entenda no sentido evangelístico, não é disso que eu estou falando. Claro que quando eu parto para o princípio, né, para o entendimento, para o contexto doutrinário de evangelismo, o contexto bíblico de evangelismo diz: força-os a entrar, mas não diz força-os a ouvir, porque ouvir é uma decisão sua. Eu posso te convencer a vir por insistência, por cobrar um favor, por um convencimento, sei lá o que. Eu posso te convencer a vir, mas eu não vou conseguir te convencer a acreditar nela. Isso é uma decisão sua, unicamente sua, que o próprio Deus respeita. Se você fecha o coração para a palavra de Deus, ele não entra à força, ele simplesmente respeita a sua decisão. Embora eu e você iremos arcar com os custos de rejeitar a palavra de Deus, mas ele respeita. Está claro isso, irmãos? Por favor, passe então para Filipenses. Se você precisar de ajuda, é só levantar uma das mãos. Vai um obreiro bem rapidinho até você, te ajuda a encontrar. Filipenses, capítulo de número 2. Eu quero ler com vocês a partir do verso de número 5.
Filipenses 2, verso 5. Atos, Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios e Filipenses. Achou? Filipenses capítulo 2, no versículo 5, diz o texto sagrado. Paulo novamente recomendando a igreja de Filipe, a igreja dos filipenses. Ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também, que existiu também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas, olha a atitude própria, agora, a atitude de Jesus, ele esvaziou-se a si mesmo. O que significa esvaziar a si mesmo? É uma rendição completa, irmãos. Olha o que Paulo está dizendo. Eu estou recomendando que haja em vocês, igreja de Filipe, Filipenses, que haja em vocês o mesmo sentimento. O mesmo, não um parecido, não um, genérico, mas o mesmo. Não é nem igual, é o mesmo. Você sabe a diferença de igual e o mesmo? Hein, pessoal? Você sabe a diferença de igual e o mesmo? Isso é importante, que nessa noite isso é muito importante, que você entenda a diferença. Vamos pegar, por exemplo, um pão. Você sabe, além de outras coisas, eu também fui padeiro. Fiz muito pão. Se eu dissesse assim para você, deixa eu quem eu vou pegar hoje, que eu nunca pego como exemplo, irmão Léo. Tá acordado aí, Léo? Glória a Deus. Acaba trabalha, meu filho. Toda vez que eu procuro esse homem, cadê ele? Tá trabalhando. Que horas o homem dorme, pelo amor de Deus? Não, pode ficar aí, pode ficar. Tá? Você quer matar o irmão do coração? Eu dou um susto daqui, você dá outro susto de lá, irmão? Fica difícil, né? Eu digo assim, Léo, eu fiz aqui um pão caseiro, certo? O pão da Santa Ceia tá aí? Me dá aí rapidinho. Mas tem que ser rapidinho, sim, sabe? Estilo para ontem, The Flash. Vai. Bora, obreiros, para hoje. Isso. Glória a Deus. Chegou. Presta atenção, Léo. Se eu digo assim, Léo, fiz um pão caseiro e vou mandar a metade dele para você, e enviei para ele a metade do pão. No dia seguinte, eu digo para ele assim, Léo, eu vou enviar o mesmo pão. O que é que você entende? Vou enviar ou a outra parte inteira, ou uma parte da parte que ficou comigo. Porque para ser o mesmo, tem que ser aquele. Mas se eu disser assim, Léo, eu vou te enviar um pão igual ao de ontem. O que isso quer dizer? Que é outro pão. Tem características parecidas. O tamanho pode ser semelhante, sabor semelhante, textura semelhante, crocância semelhante, cor semelhante, etc. Mas não é o mesmo de ontem. Porque aquele nós já comemos.
e agora eu vou fazer outro. Deu para entender o exemplo do pão? Então, se Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento, o que você entende? Ele não está dizendo que é um parecido, ele está dizendo que é um igual? Não, o mesmo, exatamente o mesmo. Mas como é possível? Como é possível eu ter em mim o mesmo sentimento que houve em Cristo? Bom, parece um mistério, mas ele fica claro, é desvendado, ele é revelado quando você entende o que o próprio Cristo ensinou, porque ele disse: eu sou a videira verdadeira, vocês os ramos, os galhos. Todo ramo que está em mim, o quê? Vai dar fruto. Por quê? Porque corre do caule para os galhos a mesma essência, a mesma seiva, a mesma vida, força vital. Então Paulo aqui está falando de um mistério, irmãos, que basta você ter discernimento espiritual para você entender. Ele está dizendo: se você está ligado em Cristo, aquilo que está em Cristo vai estar em você, simplesmente porque você faz parte dele. Está claro isso? Ficou mais claro agora? Sim? Vamos lá. Que haja em vós, vou voltar para o versículo 5, Filipenses 2:5. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tá? O mesmo. Eu vou insistir nisso. O mesmo. Não pode ser genérico, tem que ser o mesmo. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Primeiro ponto a ser observado: esvaziar de si mesmo, rendido a Cristo. Minhas decisões não serão mais tomadas pelo que eu penso, pelo que eu quero, porque o próprio Paulo ensina que nós temos a mente de Cristo. E alguém um dia perguntou: pastor, como é que é? O que significa isso? A mente de Cristo. Essa palavra mente, uma palavra grega que significa, a escrita é psique, que significa tanto mente como alma. Ele está falando de essência. Por isso que todo cristão sofre um processo de transformação chamado conversão. Se você continua pensando igual pensava antes de conhecer Jesus, nada muda para você, porque você vai continuar agindo igualzinho agia antes. Então você vai ter o tempo todo confronto, o tempo todo você vai ter afronta, o tempo todo você vai ter dores. Parece que você está sempre dando murro em ponta de faca o tempo todo. Por quê? Porque suas ações, suas decisões não são baseadas naquilo que a palavra diz, como Paulo está dizendo a Timóteo. Ensina. Para quê? Para que esse ensino fique guardado e nós possamos reprogramar nossa mente de acordo com a vontade de Deus. E eu vou repetir isso: reprogramar a nossa mente de acordo com a vontade de Deus, para que você possa fazer a vontade de Deus e não a vontade da carne. Entende, irmãos? Então ele diz aqui, ele se esvaziou. E diz mais: humilhou-se a si mesmo. Eu ouço muita gente dizendo: os humilhados serão exaltados, os humilhados serão exaltados, e isso não é o que a Bíblia ensina. Fala aí com o seu irmão, fala: viu, irmão? Mexe aí com um e com o outro aí, mexe aí, vai. Diga: tá ouvindo, irmão? Para com isso, isso está na Bíblia não. Esse negócio de os humilhados serão exaltados, está na Bíblia não. A Bíblia diz: a quem a si mesmo se humilhar. É diferente. Os humilhados é uma ação do outro para comigo. O outro está me humilhando. Não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia diz: eu me humilho.
aquele que a si mesmo se humilha, disse o Senhor, será exaltado. Aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Olha que coisa interessante. Quando se trata de humilhação, tem que partir de mim. Quando se trata de exaltação, tem que partir do outro. Está claro isso? Mas como é que eu vou entender isso? Quando eu tenho a mente de Cristo, quando eu passo a pensar no padrão do reino de Deus. Eu queria que vocês vissem a cara de vocês, irmãos. Alguns estão assim, ó. Vocês nunca ouviram isso? Porque eu posso garantir que já preguei isso aqui 300 vezes. Talvez hoje a graça está mais liberada, né? Estão aprendendo mais, estão entendendo melhor. Glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Vamos aplaudir. A graça derramada é maravilhoso, né? Amém? Verso 8 ainda. Sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A diferença de Jesus: desde que nasce até o dia de morrer, ele permanece obediente. Quase toda a Santa Ceia eu falo sobre isso aqui. Quase todo o culto de Santa Ceia eu digo, tem crente que não consegue ser obediente nem até o final do dia. Amanhece o dia com poucas horas, já está pecando, né? Tem gente que mal abre os olhos, já vai pecando. Ou você nunca amanheceu o dia com raiva e dá uma chibatada no... Não sei você, porque eu já. Várias vezes. Várias. Já desse eu estava pregando, eu dei umas... Aqui no púlpito, o pastor Manuel falou assim, o bichinho estava aí, mas ainda está forte, né, pastor? Eu disse, se tá. Eu que não posso acostumar a fazer isso, e vai pregar na guerra dos outros, pega um púlpito de vidro, Irmão, eu bati assim com a mão, ó, no púlpito de vidro. Quando eu lembrei, eu digo, meu Deus, quase que quebra o púlpito da igreja, né? Nem da empolgação pregando. Né? Até nisso a gente precisa de controle, viu? Amém? Autocontrole. Obediente até a morte. Se você fosse ser sincero consigo próprio, como é que você classificaria, se você pudesse botar numa escala de 0 a 10, o seu nível de obediência a Deus? Hoje, se você fosse bem sincero com você, dissesse assim, olha, não precisa nem Deus me julgar, porque em 1 Coríntios, capítulo 11, no texto da Santa Ceia, Paulo diz também, né? Se nós julgássemos a nós mesmos, o quê? Não seríamos julgados. E se você fizesse essa autoanálise, uma introspecção, se você olhasse para dentro de você, para examinar, sabe, como um raio-x, como um scanner, se você fosse analisar você bem criteriosamente, onde estaria seu nível de obediência a Deus hoje? Hoje. Alguns diriam para mim, pastor, está baixo. Eu tenho desobedecido a Deus. Pois é, irmãos. E por que fazemos isso? Porque deliberadamente escolhemos desobedecer a Deus. Porque provavelmente, para você, provavelmente, a Bíblia é um livro sagrado, mas talvez não seja ainda a palavra de Deus. E há diferença. Há diferença. Entende? Entende? Deixa eu falar uma coisa bem estranha, e talvez isso vá depor contra mim na internet. Eu não estou nem aí. Mas para mim o Alcorão é um livro sagrado. Eu não pegaria um Alcorão e rasgaria, porque na minha concepção ofende a fé alheia. Eu jamais pegaria uma imagem de escultura de qualquer santo adorado na igreja católica e quebraria, porque isso ofende a fé alheia e no nosso país é crime. Eu não entraria em um centro qualquer de religião afro
e quebraria as coisas lá dentro. Eu não faria isso. Eu não concordo com nada do que eles fazem, mas acredito que eles têm o direito de fazer. Entende? Entende o que é a diferença de você considerar algo sagrado, ou seja, que não pode ser vituperado, e considerar aquilo palavra de Deus? Tem gente que considera a Bíblia como um livro sagrado. Tem todo respeito. Tem gente que tem por costume a Bíblia aberta na sua casa e ninguém fecha. Geralmente Salmo 91, Salmo 23 é um livro sagrado para a pessoa. Ela tem total respeito, né? Ela jamais vai queimar ou jogar no lixo ou enterrar, porque para ela é um livro sagrado. Mas se não é a palavra de Deus, você não entendeu ainda como cristão o que realmente deve ser entendido. Porque para nós que somos cristãos, ela é mais do que um livro. Ela é a palavra de Deus. Amém? Tanto faz se ela está em papel, em pergaminho, em papiro, em rolo, num aplicativo, para nós dá no mesmo. Ela continua sendo palavra de Deus. E temos total respeito por ela. E aqui Jesus, olha que coisa interessante, foi obediente até a morte. Obedeceu a Deus, obedeceu a sua vontade. Amém? Amém, irmãos? Olhe o verso 9, por favor. Por isso, por tudo que ele fez, por se esvaziar, por ser obediente, por ter essa total, dependência e rendição à vontade de Deus, por isso Deus também o exaltou soberanamente. Soberano, você entende, é algo excelso, é algo elevado, é algo exaltado. Soberanamente Deus o exaltou acima de qualquer outro. E diz mais, e lhe deu o quê? Lhe deu um nome que é sobre todo o nome. O nome de Jesus. Eu acompanho nas redes sociais, irmãos, hoje um debate intenso. Tem gente se esgafinhando porque dizem não, mas no hebraico não existe a letra J, som de J. Então o nome tem que ser Yeshua ou Yeshua. Já há um segundo grupo que fala, não, está errado, a pronúncia está errada, é Yehoshua. Não entenderam nada. Não é isso, irmãos. Tanto faz se eu estou falando Jesus, Jesus, Jesus. Não importa, importa o meu respeito para com esse nome, a minha devoção a esse nome. Amém? Amém? Mas o que é o nome de Jesus para você? Eu queria que você perguntasse se essa pessoa está ao seu lado. O que é o nome de Jesus para você? O que significa? Para algumas pessoas, Jesus se tornou apenas uma expressão de exclamação. Jesus! Só. Igualzinho a Ave Maria. Ou os mais espertos, ó, Ave. A gente é muito criativo, irmãos. Porque transformaram ave, que é uma saudação, é a mesma expressão de salve. Entendeu? Salve, quer dizer, oi, quer dizer, olá. Mas para eles, ave. E não tem a ver com... Eu estou falando porque é coisa que eu ouço, mas você não tem ideia. O irmão chegou para mim e falou, pastor, o que tem a ver assim, os pássaros com Jesus? Eu falei, os pássaros com Jesus? Quem não chegou lá e falou assim, o anjo falou para Maria, ave, né? Não.
não é ave de animal, é salve, né? Ave César, né? Que é uma ave chamada César, é salve, é uma saudação, né? Entende o que eu estou falando? Eu estou fazendo assim, pelo amor de Deus, que hoje tem que cuidar até com os braços, tá? É porque os romanos naquela época tinham, né, o costume de levantar o braço para saudar as autoridades, tá certo? Só pesquisar que você vai descobrir isso aí. Mas o que significa o nome de Jesus para você? Que é o cerne aqui da questão. O que significa o nome de Jesus para você? Perguntou? Qual foi a resposta?